Fala, gurizada da impressão digital, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço alinhamento nesse equipamento de impressão. Essa aqui é uma Flora ou Prismajet, possui 8 cabeças de impressão. Como é que faz para alinhar essas 8 cabeças e para ter um resultado fantástico na impressão? Para isso a gente precisa entender como é que isso funciona. O primeiro teste que eu preciso fazer é o teste de alinhamento entre as cabeças, que a gente chama de alinhamento interno. Mostra aqui, ó, que eu estou fazendo o quê? Eu estou imprimindo metade de uma cabeça e a metade da outra e fazendo elas bater certinho. Esse alinhamento a gente chama também de alinhamento físico, aqui no preto dá para ver bem, ó. Então o que acontece? Aqui tenho duas linhas do lado de cá e uma linha do lado de cá. Então as linhas que são únicas tem que encaixar certinho no meio das linhas que são duplas, tá? Eu vou mostrar aqui na cabeça de impressão para vocês verem como é que funciona. Essa cabeça possui dois módulos, o módulo da direita e o módulo da esquerda. Então esses dois módulos eles precisam estar alinhados para que as impressões ficam perfeitas. Porque na realidade como é que funciona? Os nozzles da direita têm que ficar fora, desencontrados dos nozzles da direita, para ter uma impressão homogênea. Então esse é o primeiro alinhamento que a gente faz, ele é físico. Eu tenho que afrouxar esses parafusos e locomover uma das metades mais para frente ou mais para trás para dar aquele resultado. Nesse caso, todas elas já estão bem alinhadas. Aqui nós temos 4 blocos das cabeças da frente e 4 blocos das cabeças de trás. Então esse bloco, o primeiro passo foi ajustado, as cabeças estão fisicamente alinhadas. Aí eu tenho o segundo teste, que é o teste que a gente chama nesse equipamento é o Y-Align, que é o alinhamento em Y, que é o que? Fazer o alinhamento de todas as cabeças uma para com a outra. Nesse caso, eu faço o primeiro alinhamento, que é entre a cabeça do preto, que o preto sempre é a minha referência, o preto 1 e o preto 2. Aqui ele está perfeito, ela não precisa estar casada, elas têm que estar exatamente uma sobreposta à outra. Eu consigo ver isso nos outros testes, porque ele se mantém homogêneo, todas as linhas, eu não tenho falha nem mais próxima e nem mais distante entre um bloco e o outro. Isso vai ficar evidente nos outros testes. Então, eu tenho meus dois blocos de cabeça, magenta 1 e magenta 2, extremamente alinhados, a cabeça 1 e a cabeça 2 do preto. Depois eu tenho o amarelo em relação ao preto, o ciano em relação ao preto. Tá? Aqui no amarelo é difícil de visualizar. E aí eu uso essa lâmpada infravermelho para facilitar a visualização do preto. Não sei se vai pegar aí no vídeo, mas dá para ver que eu uso a cor amarela, a luz infravermelho azul, para visualizar melhor o preto e saber que ela está alinhada. Para fazer todos os alinhamentos a gente usa esse equipamento, tá? Ó, apareceu, sumiu. O próximo alinhamento então é o alinhamento unidirecional. Nesse equipamento ele trata como right, e o que ele vai me dizer? Como estão as cabeças na impressão em relação ao preto no sentido horizontal da impressão, tá? Então como ela se comporta nesse sentido. Então eu tenho aqui um target preto com uma numeração e um target azul, ciano, magenta, amarelo e magenta com outro target, e eu tenho que fazer com que essas duas linhas se casem. Elas podem estar mais abertas ou mais fechadas. E aí como é que eu faço? Eu olho essa numeração, procuro a linha que está mais correta, mais alinhada, e informo no software dela que na cabeça M2, por exemplo, se fosse o caso, eu vou lá colocar que a M2 tem que estar -3 para poder ficar alinhada. Então todas elas têm que ficar sempre nesse registro 0. A ideia é que a gente vá fazendo esses testes, colocando essas informações até que elas fiquem sempre no 0. Quando elas estiverem no 0,
elas estão perfeitas e eu posso ir para o próximo teste, que aí é o teste do bidirecional, que é aquele teste que faz com que as cabeças no movimento da direita para a esquerda e da esquerda para a direita consigam fazer uma impressão perfeita. Muitas vezes vocês veem aquelas imagens que ficam esfumaçadas ou alguma cor deslocada. Ah, imprime um chapado preto e no lado do chapado preto fica um pouquinho amarelo, um pouquinho ciano, um pouquinho magenta. Uma dessas cabeças está deslocada. E como é que a gente faz esse teste? Como é que ele representa? Da mesma forma como o teste anterior, porém só é sempre dentro da mesma cabeça. Então eu faço a impressão para direita, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita e procuro o ponto onde ela está mais alinhada. A mesma coisa na cabeça K1, M1, M2, Y1, Y2, ciano 1 e ciano 2. Nesse caso são 8 cabeças, então eu tenho 8 testes. Se ela tivesse só 4 cabeças, como aquela máquina ali, eu não teria uma dessas linhas aqui de teste. Seria somente o C1, Y1, M1 e K1. Ah, Kleber, se tivesse 16 cabeças, seriam 3 testes. Uma máquina de 80 cabeças, dependendo da divisão dos blocos, nós teremos 10 testes no caso, né? Ou 20 testes, dependendo conforme é o modelo de funcionamento desse equipamento. Ah, Kleber, a minha máquina é uma máquina com cabeça Epson DX5, DX7, DX9, XP600, sei lá. Tem esse tipo de alinhamento? Tem, mas aí eu não tenho alinhamento físico. Eu não tenho alinhamento entre as cabeças. Eu só tenho os alinhamentos unidirecional, bidirecional e os alinhamentos de ângulo, que são alinhamentos que são feitos quando se instala as cabeças, para essa cabeça estar alinhada, direita e esquerda, então ela tem que estar extremamente alinhada. E se eu tenho um equipamento com 2 cabeças, por exemplo, eu tenho um alinhamento inicial que é entre as 2 cabeças, para que elas fiquem exatamente paralelas uma à outra, para que quando termina uma comece a outra, e eu não tenho entre uma passada e a outra uma faixa branca sem impressão. Esses são os testes que a gente faz. Então cada equipamento tem as suas configurações, a sua forma de fazer os alinhamentos. Eu mostrei aqui como esse equipamento aqui trata, para vocês terem uma ideia de todos os passos que são necessários para ter uma impressão perfeita. Eu vou fazer um teste de impressão agora, vou imprimir um arquivo com umas letras bem pequenas para vocês verem como é que um equipamento de grande formato, com uma cabeça Spectra Polaris de 15 picolitros, com um carro a 2,5 milímetros de altura, consegue, com um alinhamento bem ajustado, ter uma qualidade de impressão perfeita. Então aqui, ó, pessoal, depois que a gente fez os alinhamentos, estava ok, e dá para ver o tamanho do ponto, tá, da letrinha que a gente consegue tirar num equipamento desse, que é de grande formato, com o equipamento alinhado. Dá para fazer isso aqui ficar melhor? Dá sim, dá para baixar mais o carro de impressão e melhorar esse resultado. Mas aí eu tenho um problema, dependendo do tipo de lona que eu utilizo, eu posso raspar, pode prejudicar e eu não gosto. Como a gente trabalha só com grande formato nessa máquina, tá ideal, tá excelente, tem qualidade a mais do que seria necessário, tá? Então, se você gostou e se tu tem algum problema de impressão, tu sabe que o teu amigo lá, o conhecido, tem um problema fantasma de migrar a cor, de ficar saindo cor de um lado para o outro, dando aquele efeito estranho, manda esse vídeo para ele. E até breve. Audio Jungle. Audio Jungle.